E o São Paulo decidiu ir às compras e tem negociações em andamento com o meio-campista que pertence ao Estudiantes de La Plata e com o zagueiro Igor Rabelo do Atlético Mineiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também informação exclusiva. A Adidas sondou o São Paulo depois de não chegar a um acordo com o Corinthians. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Libertadores da América, que começa nessa terça-feira, sua fase de oitavas de final. São 3 partidas, Fortaleza versus Vélez, 19 horas, Atlético Nacional versus São Paulo às 21h30, Peñarol e Racing às 21h30. Queria contar para vocês como os adversários dos clubes brasileiros se prepararam em relação a reforços. O Atlético Nacional da Colômbia, por exemplo, adversário do São Paulo, manteve Inestrosa, embora tenha perdido Kevin Viveiros para o Atlético Paranaense. Foram 5 contratações, chegaram Campuzano do Boca, Zapata do Envigado, o Facundo Batista, o Marlos Moreno, que já passou pelo futebol brasileiro, além do Bausa e do Railar. Universitário do Peru, que enfrenta o Palmeiras, contratou Jesus Castilho, volante, e Santa Maria, zagueiro. Bora contar sobre o Vélez, adversário do Fortaleza. O Vélez perdeu Ordonhas para o Parma, o Montoro para o Botafogo e o Valentim Gomes para o Betis. Jogadores importantes. Em compensação, chegaram o Valdés, meio-campista, o Aliendro, que era do River Plate, meio-campista, o Magalhães, zagueiro, além do Monteiro, goleiro. A LDU é adversária do Botafogo e mudou de técnico. E aí contratou um velho conhecido do público brasileiro, o técnico brasileiro Thiago Nunes. Também chegaram o Medina, que veio do Independiente Del Valle, o Cuero, lateral direito. Importante contar que Alex Arce, que foi muitas vezes especulado como possível reforço de clubes brasileiros, centroavante fazedor de gols, foi parar no pequenino Independiente Rivadavia da Argentina. Só para completar, destacar também o River Plate com muitas movimentações, embora não seja adversário de time brasileiro. O gigante argentino acaba de vender Mastantuono por 45 milhões de euros para o River Plate e, entre outras contratações, fechou com Salas do Racing, Quinteiro, Portillo e Galarza, que já passou pelo Vasco da Gama. Bora de informações importantes sobre o São Paulo. Quero começar com uma exclusiva. O Tricolor está tentando a contratação de Christian Medina, meio-campista de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes de La Plata e foi revelado no Boca Juniors. Só para você entender, esse atleta havia sido comprado pelo Estudiantes no início do ano por 14 milhões e 600 mil euros, quase 92 milhões de reais, numa das maiores transferências internas do futebol argentino. O Medina é titular absoluto por lá, 23 partidas, nenhum gol e 2 assistências. São Paulo recebeu a sugestão, começou a negociar com Estudiantes e tem ligeiro otimismo de que esse negócio possa ser fechado. A ideia do São Paulo é contratá-lo por empréstimo de uma temporada com opção ou obrigação de compra. Essas partes estão sendo negociadas. Jogador formado na base do Boca Juniors, com passagem por todas as categorias de base da seleção do seu país. Pelo Boca foram 160 jogos, 9 gols e 10 assistências. Excelente jogador, com característica daquele volante moderno que marca, mas também sabe jogar com a bola nos pés. E não para por aí, o São Paulo também tem tratativas com Igor Rabelo, zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro e é o velho sonho da diretoria do São Paulo. Em 2022 e 2024, o Tricolor já havia tentado fechar com o Rabelo. Na oportunidade, o Atlético dificultou as negociações. Agora a situação muda, Rabelo tem contrato somente até dezembro, Cuca não conta com o atleta e pode haver a rescisão do contrato para que o Rabelo feche em definitivo com o São Paulo. Atleta de 30 anos de idade, um dos mais antigos do elenco do Galo, chegaria como reforço para o sistema defensivo depois das negociações frustradas com Juan Tressoldi, que continua no Sassuolo, e de Rafael Tolói, que pediu bastante para virar jogador do São Paulo. O que você pensa sobre os reforços do Tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de informação exclusiva, quero contar para vocês que a Adidas chegou a sondar o São Paulo nos últimos dias com a intenção de assumir o lugar da New Balance. Só para refrescar sua memória, a Adidas no mês passado disputava com a Nike o direito de fornecer material esportivo do Corinthians a partir de 2026. Proposta da Adidas considerada excelente, a Nike cobriu a oferta e se manteve
produzindo o uniforme alvinegro. Depois desse desacordo com o Timão, o pessoal da Adidas entrou em contato com o departamento de marketing do São Paulo para entender as condições do contrato com a New Balance e a possibilidade de pagamento da multa para que a Adidas voltasse ao Morumbi. Vale a lembrança de que recentemente foram 5 anos de contrato encerrados em dezembro de 2023 em meio a uma série de problemas, especialmente com entregas. São Paulo nem quis abrir negociação com a Adidas, afirmando que está super contente com o contrato com a New Balance, que tem feito as entregas absolutamente de forma correta, com muita quantidade de produtos e uma variedade bem legal. São Paulo nunca faturou tanto com royalties quanto tem atualmente graças a esse acordo com a New Balance. Só para completar, em relação ao tricolor, conta que o São Paulo enfrenta na noite dessa terça-feira o Atlético Nacional na Colômbia com uma série de desfalques, são 6 problemas. Arboleda, Wendel, Oscar, Luiz Gustavo, Caleri e Rian Francisco. Uma das novidades pode ser Lucas Moura, que já voltou nos minutos finais da partida contra o Vitória e hoje é opção no banco de reservas. O provável São Paulo com o Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric, Marcos Antônio, Alisson ou Rodriguinho, Bobadilha e Enzo Dias, na frente Luciano e André Silva ou Ferreira. Só para completar, tinha prometido para vocês contar no vídeo da tarde dessa segunda-feira sobre a desistência do São Paulo em relação a Rafael Tolói. Acabou que eu não consegui falar sobre esse tema, então atualizo para vocês. O Tricolor tinha a intenção de fechar com o Tolói, o fato de o zagueiro estar livre no mercado poderia ser um facilitador, mas a verdade é que o Tolói não diminuiu sua pedida, que gira na casa dos R$800 mil por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Diante desse cenário, o São Paulo decidiu colocar um ponto final e não tem mais tratativas com o defensor. São Paulo vendeu Ferreira para pagar empréstimo de 50 milhões de reais, que acabou de fazer. O São Paulo está vendendo às pressas o Lucas Ferreira por 50 milhões. Coincidência? Eu confesso que eu não sabia dessa necessidade de devolução de 50 milhões de reais. Depois me conta onde é que você leu isso para que eu possa aprofundar. Numa dessa até pergunto para o pessoal do São Paulo. Mas eu considero a venda do Lucas Ferreira ruim, tá? Martelo com o Shakhtar Donetsk está batido. A venda está sendo fechada em 10 milhões de euros, mas o São Paulo fica com 8 milhões de euros, equivalente aos 80% dos direitos econômicos, estamos falando de 50 milhões de reais. Aí tem mais 2 milhões de euros em bônus, caso o Shakhtar se classifique para a próxima edição da Champions. O São Paulo ainda tem direito a mais 10% da mais-valia. Acho um negócio ruim. E fica ainda pior se a gente lembrar que todas as últimas promessas da base do São Paulo também foram vendidas de maneira muito rápida, meio que às pressas, né? Não sei que toda essa pressa do São Paulo para vender. O Denis Teixeira está dizendo que eu esqueci de falar do Tolói no vídeo. Sério? Pode ser, deixa eu ver. Então eu falo aqui, então a gente resolve o problema sobre o Tolói aqui. Na teoria, o Tolói deveria ter entrado... São Paulo desiste de Tolói, deveria ter entrado depois do Augusto Enfurece Santos Laguna. Mas se não entrou, eu falo aqui, não tem problema, Rafael Tolói é um alvo do São Paulo desde a semana passada. São Paulo chegou a abrir conversas, negociou com o Tolói, mas não conseguiu chegar a um acordo com o zagueiro e acabou desistindo da contratação do atleta. Essa desistência passa muito pela dificuldade do São Paulo em chegar aos R$800 mil por mês pedidos pelo Rafael Tolói, tá? O Tolói está livre no mercado, foram 10 anos de Atalanta, de futebol italiano, e ele entende que por estar livre e ter muita experiência internacional, com direito até à convocação para a seleção italiana, merece um pacote alto. O São Paulo hoje se vangloria de ter conseguido reduzir mais ou menos R$1 milhão por mês a folha em relação ao ano passado. Se contrata o Tolói, esse decréscimo, essa redução, essa queda, praticamente vai para o espaço. Então a tendência é que o São Paulo vá com esse elenco mesmo, pelo menos por agora. Na sexta-feira, ou sábado, acho que foi na sexta, quando eu fiz live, eu mandei mensagem para o Júlio Casares para perguntar sobre Tolói e Juan Tressoldi, e o presidente do São Paulo disse, Nicola, a gente vai com esse elenco mesmo, confio bastante no grupo, e é assim que a gente vai, tá bom? Nicola, você viu a entrevista do Belmonte, o que achou? Vi sim, o São Paulo vende o almoço para janta, sem perspectiva de melhora, seguindo assim, cara, nos conte bastidores. Pois é, ontem, depois da partida, na vitória contra o Vitória por 2-0, o Belmonte respondeu a uma série de questionamentos, entre eles da questão financeira. Ele contou que o São Paulo reduziu a folha em R$1 milhão por mês,
relação ao ano passado, como são 8 meses, já são 8 milhões de economia. Ele falou que a negociação com o Ferreira existia até porque há uma necessidade de venda, que quando o São Paulo é eliminado de uma competição antes daquilo que estava programado, como por exemplo no Paulista e na Copa do Brasil, há a necessidade de encontrar receitas em outras competições ou com vendas de atletas. Enfim, ele falou o básico, eu não vi nenhuma grande novidade, mas a verdade é que São Paulo passa por uma crise financeira sem precedentes. Nicola, São Paulo vai contratar o goleiro Danilo, não, o goleiro Danilo, o goleiro Dinho, do Ourinhos, do estado de São Paulo. Nunca ouvi falar sobre o tema, Valdinei. Depois, se você achar alguém publicando algo, me informa aí que aí eu corro atrás, tá bom? Rapaziada boa, olha aí a movimentação de mercado do São Paulo nessa terça-feira agitada, lembrando que hoje tem jogo aí do São Paulo. Lembrar vocês que eu creio na vitória do Tricolor Paulista com gol aí do Ferreirinha, creio que ele fará pelo menos um gol. Eu sei que vai fazer, qualquer outro jogador pode fazer, mas pra mim, acho que Ferreirinha marca aí também, né, cara? E pra fazer o Neto dançar aquela dancinha, tá ligado, né? Então deixe aí no comentário também o seu palpite, quanto que você acha que vai ser o jogo de hoje. E não esquece de deixar like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para trazer esse complô de notícias do Tricolor Paulista. Combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!